Muito bem, como montar um negócio lucrativo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e eu vou te explicar aqui 4 pontos, tá? Para você conseguir montar o seu primeiro negócio de forma lucrativa, um negócio que dê lucro, tá bom? Eu sou o Vitor Ortiz, você está na Grande Escola de Negócios e como é de costume aqui no canal, sem enrolação, vamos para o assunto do vídeo, tá? O primeiro ponto que eu anotei aqui é uma coisa que eu chamo de tesoura dourada ou tesoura de ouro, tá? Tesoura dourada, pessoal, na verdade é um nome que eu dei para um fator que acontece no seu negócio que envolve a proporção com que a sua receita, o seu lucro, né, o quanto você vende, com que a sua receita e o seu custo se relacionam. Então, conforme um negócio vai crescendo, a receita dele cresce, ele vende mais, né? E aí ele vai crescendo. Só que o que muita gente não olha é que conforme um negócio cresce, o custo desse negócio também cresce. Precisa contratar mais funcionário, precisa alugar um espaço maior, né? Precisa comprar mais equipamento, né? E se o custo desse negócio cresce, então a gente precisa olhar se a receita está crescendo a uma taxa maior do que o custo. Não é? Por quê? Porque se o custo está crescendo no mesmo volume do que a receita, então nós estamos empatando. E aí, você fala, Vitor, isso é óbvio, mas eu vou te explicar aqui o que eu quero dizer com isso, porque tem uma parte que não é óbvia disso aqui, tá? É o seguinte, um negócio para ele se tornar mais lucrativo, o gráfico da receita e do custo tem que parecer uma tesoura, assim, ó. Por isso que é tesoura dourada, né? Se o gráfico da sua receita e do seu custo está assim ao longo dos anos, então o seu negócio é extremamente lucrativo. Por quê? Porque o custo está se mantendo fixo numa linha ou próximo dessa linha e a receita, ó, a receita está subindo com o custo fixo. Fala, Vitor, que tipo de negócio é assim? Muito poucos negócios, na verdade, né? Geralmente, só quem consegue fazer isso aqui, ó, perfeitamente são negócios de tecnologia, que são muito escaláveis. Vitor, eu não tenho um negócio de tecnologia. Eu também não. Eu também não tenho um negócio de tecnologia, de tech, vamos dizer assim. Eu uso tecnologia nos meus negócios, mas eu não tenho um negócio de tecnologia. Então quer dizer que a gente não vai conseguir aplicar a tesoura dourada? Na verdade, não. Tem como aplicar a tesoura dourada. A gente só não vai conseguir uma tesoura assim. Mas, cara, não precisa de uma empresa assim para ter lucro. Né? Você não precisa ser o 1% do mercado, que é as empresas de tecnologia aí, para você conseguir escalar a sua operação de forma lucrativa, tá? De fato, essas empresas elas têm muito lucro, tá? Só que elas também têm que queimar muito caixa para crescer. Então, assim, dá para fazer com uma empresa de serviço também, dá para fazer com uma loja, com alguma coisa desse tipo, com qualquer outro tipo de empresa. E aí, o que você tem que buscar aqui? A proporção inversa. Então, quando você que não tem um negócio de tecnologia, quando você crescer sua receita, o seu custo também vai crescer, tá? Mas o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que o seu custo, ó, cresça numa taxa menor que a receita. Então, ó, a receita está fazendo isso aqui e o custo vai crescendo, ó, devagarzinho, entendeu? Por quê? Porque se o custo cresce assim, ó, junto, aí não deu lucro, não é verdade? Então, por exemplo, se você cresceu nesse ano em 20% a sua receita, você tem que crescer o seu custo, sei lá, em 10% no máximo, porque senão você não obteve lucro. E se você conseguir crescer 20% da sua receita, crescendo 5% do seu custo, aí você teve mais lucro. Se você conseguir crescer 3% do seu custo e 20% da receita, aí você teve muito mais lucro, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar vender mais gastando menos, ou buscar vender mais para os mesmos clientes. Com isso, você cresce a receita e vai segurando o máximo que dá o custo. Se a sua receita crescer a uma taxa boa acima do seu custo, seu negócio vai ser lucrativo e vai dar certo, tá bom? Em segundo ponto aqui,
eu vou dizer que para criar um negócio lucrativo, você precisa de mais de uma avenida de receita, tá? O que é uma avenida de receita? Uma avenida de receita é uma fonte de receita para sua empresa. Então, por exemplo, geralmente as empresas elas têm um core, que é um conjunto de produtos ou serviços, que são aqueles com os quais elas mais ganham dinheiro, né? Por exemplo, eu tenho uma agência de marketing que o nosso core é tráfego pago, por exemplo. Então, tráfego pago é o que mais traz dinheiro para a empresa. Só que se eu vender só tráfego pago, eu corro o risco de, em algum momento, de repente o Google fala que ele não vai mais fazer anúncio, o Facebook fala, ó, cancelamos os anúncios, não vamos mais vender anúncio. E aí, a minha empresa acabou porque eu estava dependendo só de tráfego pago? Então, para o seu negócio ser lucrativo, você precisa ter um mix de serviços ou produtos. Por quê? Porque aí você consegue vender mais de um produto para o mesmo cliente e você também não fica refém de um único nicho ou de um único produto ou um único serviço, tá bom? Portanto, desenvolva mais de uma avenida de receita. Quantas, Vitor? O máximo possível. Claro que no começo você só vai ter uma, depois você vai ter duas, depois você vai ter três, e lá quando o seu negócio estiver grande, você vai conseguir criar mais avenidas de receita. Mas tenha foco em não depender de uma única, tá bom? Terceiro ponto, pessoal, e um dos mais importantes, upsell, downsell e cross-sell. O que é upsell? Upsell é quando você oferece um produto a mais correlato ao produto que seu cliente está querendo comprar. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou comprar um tênis e o cara fala, olha, você não quer levar junto essa palmilha Super Ultra Plus aqui, que vai te ajudar a caminhar melhor sem ter dor no pé? Já que você está comprando tênis, por que você não compra a palmilha? É mais R$50 só. Né? Ou no Burger King, no McDonald's, né? Você vai lá, a pessoa fala, você quer uma batata grande por mais R$1, sei lá, nem sei quanto tá hoje em dia, né? Mas isso é um upsell. Você está fazendo que naquela mesma venda que você lucraria X, você ganhe X,5 ou 2X. Por quê? Você está oferecendo um produto a mais e isso faz com que o seu ticket médio aumenta. Ticket médio aumentando, a receita cresce e o custo continua o mesmo. Por quê? Porque você vendeu para o mesmo cliente um produto a mais, cara. Então você gastou o mesmo dinheiro para fazer aquela venda, só que você fez duas vendas ao invés de uma só, tá? O downsell é quando o seu cliente rejeita uma oferta sua, você tem que ter uma oferta menor na manga para apresentar para ele. Então, por exemplo, você tentou vender o produto de R$1.000, o cliente rejeitou, oferece um de 500. Ah, Vitor, mas daí eu não vou vender, o meu ticket médio não vai cair? Não, por quê? Porque se você tentou vender o produto de R$1.000 e não aconteceu a venda, e você ofereceu um produto de 500 e a venda acontecer, você teve mais lucro do que se essa venda não acontecesse. E provavelmente você gastou dinheiro para trazer esse cliente e ele não quis comprar seu produto principal. Então tem um produto secundário mais barato para oferecer para ele, para você não perder o dinheiro que você investiu captando aquele cliente, tá bom? E o outro aqui é o cross-sell. O que é o cross-sell? Ao invés de você vender um produto correlato, né, que está igual o tênis e a palmilha, né, que são usados juntos, você vai oferecer um produto que está dentro do universo daquele outro produto. Por exemplo, eu vou lá comprar um vinho e aí o cara fala, olha, você quer levar esse queijo aqui da Serra da Canastra, tal. E veja, o queijo não faz parte do vinho, né? Só que ele é um produto que está no mesmo universo. Quem bebe vinho geralmente come queijo, né? Porque harmoniza as duas coisas e tal. Não entendo muito bem disso, mas né, é um fato. Então, o cross-sell é quando você tem outros produtos que fazem sentido para o mesmo cliente, mesmo esses produtos não tendo a ver com o produto principal, né? E aí você consegue vender mais novamente para os mesmos clientes, tá bom? Por último, pessoal, para você ter um negócio lucrativo, é extremamente importante que você tenha os dados dos seus negócios, né, do seu negócio, e os indicadores do seu negócio extremamente mapeados. Então você precisa saber quanto você está gerando de receita esse mês, né, quanto você gerou o ano passado, quanto que você está gerando de despesa, qual que é o seu CAC, quanto custa, né? O CAC é o custo por aquisição de cliente. Quanto custa para o seu cliente vir até você, para você conseguir atrair um cliente novo e vender para ele. O seu LTV, né?
Poxa, se eu gasto R$ 400 para captar um cliente novo, esse cliente tem que deixar mais de R$ 400 na empresa ao longo de um ano, por exemplo. Então, você precisa calcular o seu LTV, que é o valor que o cliente deixa na sua empresa durante o tempo que ele permanece com você. E você precisa ter esses dados muito bem registrados e mapeados, porque senão você não consegue tomar a decisão certa para construir um negócio lucrativo. E aí, se você não tem dados, você não consegue fazer aquele primeiro ponto, que é a tesoura dourada, que é olhar se a sua receita e o seu custo estão subindo numa taxa e numa relação boa entre um e outro. Lembrando que o custo ele tem que subir da forma mais devagar possível que você conseguir, e a receita tem que subir da forma mais rápida possível. Se você conseguir uma boa distância entre receita e custo, você conseguiu um negócio lucrativo. Só que para isso você precisa coletar dados do seu negócio, registrá-los e mapeá-los, decidir em cima desses dados. Pessoal, eu quero que agora você que já é do canal, que já é seguidor raiz, você já deixou o like lá no começo, né, do vídeo. Se você não deixou, você vai deixar agora. E você que ainda não é seguidor do canal, considera aí, se o vídeo foi bom, deixar o like, tá bom? Se você não gostou também, pode dar dislike, que o dislike tá aí para ser usado também, né? Mas, se você não é seguidor aqui do canal, eu peço para que você se inscreva agora, porque senão você não vai receber as notificações de quando a gente postar novos vídeos. Então se inscreve, ativa o sininho para você ver as próximas aulas. Envie esse vídeo para um amigo seu que você acha que precisa ver isso, para uma amiga, né, para alguém que você acha que esse vídeo vai ajudar. E comenta aqui embaixo qual parte do vídeo você mais gostou, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima aula.